Fala pessoal, vamos para um exercíciozinho agora de posições relativas entre circunferências. Então olha a questão que a gente tem aqui. Estabeleça a posição entre α1 e α2 para cada caso abaixo. Então vocês podem reparar que eu tenho cada situação aqui na letra A e na letra B, duas equações de duas circunferências diferentes e a gente tem que achar a posição. Vamos começar aqui pela letra A, né? Como a gente faz para descobrir a posição de duas circunferências? Primeiramente, logo de cara, é interessante a gente descobrir o centro e o raio dessas circunferências. Para quê? Concorda comigo se eu descobrir o centro de α1 e se eu descobrir o centro de α2, eu consigo calcular a distância e comparar ela com o raio. É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos achar o centro aqui, vamos achar o centro de α2, vamos achar o raio de cada uma e depois vamos comparar para a gente saber a posição das duas circunferências. Vamos fazer isso? Quando eu olho para α1, eu posso dizer com tranquilidade para vocês que o centro vai ser 0, 0. E quanto vai ser o raio? O raio aqui vai ser raiz de 1, que vai ser 1. Quando eu olho para α2, quanto vai ser o centro? O centro em x vai ser 3, né? E em y vai ser 0. E o raio vai valer quanto? O raio vai valer 2. Agora sim, pessoal. Se eu tirar a distância dos dois centros, concorda comigo que eu vou ter a posição, ou seja, vou ter uma distância e depois eu comparando com o raio, eu consigo descobrir a posição. Vou colocar só aqui um raio 1, um raio 2, que eu vou precisar dessa informação mais tarde. Então a distância, ela vai ser, então, 3 menos 0, né? Só estou tirando a distância entre o ponto, tá, pessoal? 3 menos 0 mais 0 menos 0. Isso tudo ao quadrado. Temos que colocar uma raizinha aqui, né? Então, a gente tem que a distância vai ser 3 menos 0, 3. Ao quadrado, 9. E aqui, 0. Então, isso aqui vai dar raiz de 9. Logo, a distância deu 3. Opa, vamos agora analisar. A distância deu 3. Ou seja, a distância é a soma dos raios. Você não concorda comigo? Que a distância que a gente achou é igual a R1 mais R2. Não é isso, pessoal? A distância, concorda comigo que é R1 mais R2? Logo, essas circunferências, elas só podem ser tangente. E aí eu deixo para vocês. Se a distância é um raio mais o outro, ela só pode ser exterior ou interior? Exato. Só pode ser exterior. Para quem não se lembra, o que é um tangente exterior? A gente, se for desenhar, né, no plano cartesiano essas duas circunferências, elas estão mais ou menos assim, ó. Estão tudo grudadinho. Ou seja, a distância dos dois centros nada mais é do que a soma dos raios. Bacana, pessoal? Vamos para a letra B. Vamos fazer o mesmo procedimento. Primeira coisa, a gente vai olhar para α1 e vai tirar o centro. O centro de α1, menos 1, né? Aqui, vem para cá, vem como 1, né? Troca o sinal. 1 e 0. Não tem y, 0. E o raio vai valer quanto? O raio vai valer 2, que é raiz de 4. O α2, o centro vai ser 0 e 1, não é isso? 0 e 1. E o raio vai valer quanto? Raiz de 9, que dá 3. O que eu vou fazer? Novamente, vou calcular a distância. Quando eu calculo a distância, eu sei que eu vou ter 0 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. Bacana? Isso tudo dentro de uma raiz. Logo, a distância vai ser igual 0 menos 1 menos 1. 1 ao quadrado, 1. Aqui 1 menos 0, 1. Ou seja, isso aqui vai dar raiz de 2. E aí fica a dúvida agora, né, pessoal? Raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 não é a soma e nem a subtração. Se eu somar, dá 5. Se eu subtrair, dá 1.
concorda comigo que raiz de 2 está entre a subtração e a soma? Se você reparar, olha só, quando eu subtraio 3 menos 1, 3 menos 2 dá 1. Então, raiz de 2 é maior do que 1. Né? Porque a gente sabe que raiz de 1 é 1, raiz de 2 é maior que 1. 1, alguma coisinha. E a soma dá 5. Pô, se o raiz de 2 ele está entre a subtração e a soma, isso já começa a acender uma luzinha. Possivelmente, essa situação é secante. Por quê? Porque se o raio não está batendo nem com a soma, nem com a subtração, não é isso? Ah, não, Viana, o raio ele é menor do que a soma. Mas a gente não tem situação menor do que a soma. A gente tem algumas situações que é o seguinte. Ou ele é o módulo da subtração, ou ele é a soma, ou ele é maior do que a soma, ou ele é menor do que a diferença. Só que nesse caso aqui ele inclui nos dois casos. Ele está entre a soma e a diferença. Ele não pode ser maior do que um e menor do que o outro. A gente tem que observar esse comportamento. Sendo assim, pessoal, isso aí é um caso típico de circunferências secantes. E quando a gente tem circunferências secantes, como a gente representa esse negócio aí? A gente vai representar da seguinte forma. A gente vai reparar que R1 menos R2, módulo, tá? O D ou seja, essa designação aqui, para você que não se lembra, é exatamente a designação quando a gente tem duas circunferências, o quê? Do tipo secante. Secante, pessoal. Secante, porque se você reparar, o nosso raiz de 2 está entre o módulo da diferença e a soma. Quando isso acontecer, a gente pode dizer com tranquilidade que nós temos circunferências secantes. Bacana, pessoal? Então, vamos fazer mais um exercíciozinho e na próxima aula eu vou ensinar uma técnica diferente ainda para a gente encontrar mais informações. Vai que o teu avaliador quer mais informações, tem algumas coisinhas que a gente precisa saber com relação à posição de circunferência. Tamo junto!